E aí, aleatórios de tudo, etc. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero fazer um pedido especial para você. Não pula esse vídeo, não acelera. Assiste ele até o final, porque certamente trechos dele vão favorecer muito a sua vida em qualquer âmbito que seja. E eu falo por experiência pessoal, eu faço por prática, você deve ter notado aí qual é o título. E hoje eu experimentei um pouco do que é você usufruir de tudo que você plantou na sua vida, tá? É óbvio que detalhes da minha vida, da minha trajetória, da minha carreira, da minha vida particular vão estar tudo na minha biografia. Ficou paralisada por um tempo, porque eu fiquei com medo da última parte do meu livro, mas eu retomei e eu não tô nem aí. Tá lá, então você vai ver todos os detalhes lá. Mas preste muita atenção nesse depoimento que eu vou dar aqui agora, porque eu quero falar um pouco de vida profissional. E se você está à procura de um emprego, se você está desempregado, uma melhoria ou coisa no gênero, fica comigo até o final, que você vai ficar fortalecido, né, para continuar a tua jornada. Pois bem, vamos lá. Eu trabalho desde os 9 anos de idade. Eu comecei muito cedo. Para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar de uma fábrica de biscoito que tinha lá em Santana de Parnaíba, próximo da fazendinha. Meu pai ia lá comprar biscoitos e eu vendia com ele na rua. 9 anos de idade eu tinha apenas. Não porque ele me forçasse, nem porque ele me obrigasse, mas é porque eu gostava. Eu sempre amei estar junto com meu pai, sempre. Eu sempre fui aquele filho que pensei sempre em estar junto com meu pai, com a minha mãe. Quando eu tivesse a oportunidade de trabalhar para ajudá-los, eu o faria, né? Eu nunca tive aquele pensamento, não vejo a hora de fazer 18 anos, casar e deixar eles. Não, nunca tive esse pensamento, pelo contrário. Eu saí da casa dos meus pais com 27 anos. Até lá ajudei muito ambos, principalmente meu pai. Com 11 anos eu já tinha uma nova atividade, que ele começou a cortar frangos, vender frangos de tudo quanto era jeito e abriu, acho que é avicultura, não sei bem o nome, e eu trabalhei com ele. A partir daí começou a minha rotina um pouco mais brusca. 12, 13 anos de idade, eu já fazia pão, que depois futuramente ele abriu uma mini padaria, fazia pão com ele, inclusive me acidentei uma vez, quase perdi os dedos num cilindro. E comecei a trabalhar com 13 para 14 anos de uma pizzaria, então em paralelo eu trabalhava com meu pai e em paralelo eu trabalhava na pizzaria das 3 à meia-noite. Teve uma jornada que era quarta, sexta, sábado e domingo, coisa assim, 3 ou 4 dias da semana, depois mudou só para 3 dias da semana. E era bem puxado, mas eu aprendi muito, tive muita experiência legal nesse período. Trabalhei dos 13 anos aos 15 mais ou menos nessa pizzaria, depois saí, voltei com 16 ou 17, uma coisa assim também, não me lembro. Com 18 para 19 anos, do ano 2000, começou minha vida profissional com um regime CLT. Comecei trabalhando como almoxarife, depois a parte de operador de máquinas. Era engraçado que o registro na época era de trainee, mas eu morri de vergonha de falar que eu era trainee. Trainee era que estava em treinamento, que estava em experiência, mas todo mundo que me perguntava qual era a minha profissão, eu falava que era treinador. Eu trainee. Quem é que é trainee? É treinador, eu treino os outros, né? Eu morri de vergonha de falar que eu era inexperiente, que eu era um jovem aprendiz, que era mais ou menos o que era na época, que hoje o menor aprendiz é outra conotação. Mas eu fui isso aí, com 18 para 19 anos, e ingressei no mercado muito cedo. Trabalhei numa grande multinacional, que era inclusive essa. 3 anos depois eu fui convidado a me retirar. Na verdade eu pedi para sair e fui para concorrente. Fiquei 7, 8 meses na concorrente lá em Cotia e voltei. Voltei em 2004, em 2005 eu fui promovido para a área da qualidade. E por lá fiquei até o ano de 2014, final de 2014. Em 2014 eu fui trabalhar numa empresa chamada IP do Brasil, que foi a minha grande paixão, o grande amor da minha vida. Foi o meu forever together ali, que me marcou muito. Marca, porque não existe passado para mim. E para mim existe o para sempre. E aí ficou, marcou muito. Mas o que é interessante
É que eu saí de uma forma muito complexa, muito difícil, que eu não posso explicar aqui, mas vai estar no meu livro, os motivos reais que eu saí de lá. Mas saí muito machucado, muito ferido, fui acometido de uma depressão muito profunda mesmo. Na verdade, foi em 2022 que eu saí de lá. Mas a partir de 2021 eu não consegui trabalhar mais. Não conseguia, eu não tinha mais condições de trabalho. Eu não trabalhava. Quem era muito próximo de mim sabia que eu não trabalhava. Eu não tenho vergonha de falar isso hoje. Hoje, graças a Deus, eu estou muito melhor. Mas na época eu ia 3 a 4 vezes ao banheiro chorar e chorava muito. Fiquei muito mal. Depois de meados aí de agosto de 2021, por aí, não lembro. Então eu fiquei muito mal mesmo. Quando foi em julho de 2022, eu estava destruído, psicologicamente, destruído. Eu passei por 8 psicólogos nesse período, de agosto de 2021 a julho de 2022. Em torno de 8 psicólogos. Chegaram a falar que eu não tinha jeito. Pastores falavam que eu não tinha jeito. Porque eu estava muito mal mesmo. Eu procurei forças para me reerguer, para fazer as coisas e não consegui. Então eu não produzia. Então, por mais que tenha sido injusto comigo lá, eu entendo porque era Deus trabalhando, porque eu precisava sair de lá. Eu ficava olhando para frente, olhando 45 graus ao lado e desabava e ficava mal. E quando eu comecei a querer reagir, eu fui para uma empresa em Budas Artes. E aí também não ficava bem, porque eu pegava ali a Raposo Tavares todo dia, eu comecei a andar de moto, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Fiquei 3 a 4 meses andando de moto, sem habilitação, sem documento da moto. Eu pegava aquela Raposo Tavares, eu ia chorando. Um bom pedaço dela, pensando e mal, e não caí da moto porque Deus não quis, porque Deus me segurava, mas era muito mal. Os meus horários de almoço eram terríveis, eu não consegui trabalhar lá também, fiquei lá 3 meses, mas foi péssimo. Era um bom salário, uma boa condição de trabalho, mas eu não consegui. Então eu parei, eu desisti, eu falei, não vou mais para o mercado, eu não tenho condições. O meu trabalho exige muito da mente, exige muito da cabeça, eu não conseguia. Ficava mexendo no celular o dia inteiro, olhando para o celular o dia todo. Fiquei morando sozinho um tempo, ainda estou inclusive. E nesse período de tal para cá, quando foi em dezembro de 2022, eu fiquei parado sem fazer absolutamente nada. Eu só ficava em casa o dia inteiro me lamentando. A única coisa que me confortava um pouquinho era a minha bike, ainda levaram ela. Eu fiquei revoltado com Deus, mas eu entendi também porque uma semana antes de roubarem a minha bicicleta, eu tentei suicídio com ela. Eu espero que minha filha não veja esse vídeo. Eu andei na contramão por um tempão com a bike e me joguei na frente dos carros, os carros desviavam de mim. Foi uma coisa assustadora e eu clamava, gritava com Deus, eu briguei com Deus, foi uma treta feia. Até que roubaram minha bicicleta. E aí eu fiquei mais mal ainda, porque ela tinha todo um simbolismo para mim, os adesivos que eu personalizei ela eram muito fortes. E aí eu comecei a tentar me reerguer, mas não ia. Eu ligava naquele 188 praticamente todos os dias. E tudo que as pessoas iam falar para mim era um monte de groselha que não ajudava em nada, só piorava. E eu não podia ficar abrindo o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, não dava para falar. E comecei, e aí arrumei um serviço noturno muito bom, inclusive, tem me ajudado muito, inclusive estou lá até hoje, tem me ajudado muito, porque como eu não dormia, pelo menos eu ganhava um dinheirinho à noite. Fiz várias loucuras nesse tempo, fiz um serviço em Cotia, mas eu não consegui trabalhar lá, não consegui, no segundo dia eu pedi demissão, no segundo dia não consegui. Aí fui para fazer outros serviços, fiquei 5 dias no sul do Brasil, de mochileiro, gastei R$67, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando disso. Foi loucura pura, loucura pura. E aí teve um dia que eu falei com Deus que eu precisava voltar para o mercado, não só por mim, mas pela minha filha, pela vida, tudo. Eu não podia desistir assim, até porque as pessoas que fazem mal pra gente, elas seguem a vida como se nada tivesse acontecido, então você não pode desistir da sua. E aí onde eu quero chegar? Eu refiz o meu currículo, me refiz. Tem muitas amigas que são de recursos humanos, muitas mesmo, graças a Deus. E uma delas me deu uma dica muito legal que eu perguntei para ela. Eu falei para ela assim, olha só, uma das coisas que eu perguntei,
eu sempre tive muita familiaridade com o departamento pessoal, com recursos humanos, grandes amigas são de lá, minha ex-esposa é de RH. E eu lembro, eu sempre estudei RH também, sempre fui muito bom nessa disciplina, mas eu sempre tive humildade de perguntar. E eu conheci uma pessoa recentemente de RH, que é a mais recente que eu conheço de todas essas. E a gente trocando mensagem, um dia eu perguntei, falei, posso perguntar uma coisa? Essa minha cara atrapalha numa entrevista? Porque as pessoas ficam me julgando um pouquinho, sabe? Falam que eu fico com o cabelo bagunçado, com a barba bagunçada, que eu tenho um jeito meio de menino, de moleque, e outros nomes também. Aí eu falei, atrapalha? Aí ela falou assim, olha, é estranho que eu vou falar, mas a sua cara, ela atrai muito em outros sentidos, mas no sentido profissional, não. As pessoas não contratam. Eu falei, mas eu não posso arrancar minha cara, eu não posso tirar isso aqui. Eu tenho cara de besta mesmo, eu dou risada o tempo todo. Ou eu tô rindo, eu tô chorando. Eu sou muito sentimental, gente. Sou muito, 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 muito. Eu choro o tempo todo, eu rio o tempo todo, eu dou risada de qualquer coisa, eu choro qualquer coisa. Esses dias minha irmã começou a gritar comigo, mas não, eu chorei pra caramba depois. Eu sou assim, fazer o quê? Tinha uma pessoa que ficava falando que eu era dramático. E aí, eu fui lá seguir o conselho dela, arrumei o cabelinho, falei para o meu cabeleireiro, falei assim, ó, não corta esse negócio muito assim, não, corta socialzinho, bonitinho, tirei a barba, fazia muito tempo que eu não tirava a barba, coloquei camisa social, comecei a arregaçar nas entrevistas. Aí eu voltei para fazer as entrevistas. Eu passei em várias entrevistas, vários processos da DHL, Coca-Cola, Vanzolini, a empresa que eu estava trabalhando até atualmente aqui em Alphaville, uma baita de uma empresa maravilhosa. Conheci pessoas maravilhosas que eu vou levar para a vida, que já aprendi a amá-los. E esse período que eu passei nessa empresa foi foi o divisor de águas para mim, porque as pessoas que eu encontrei lá me ensinaram muito. Eu deixei bastante trabalho lá, assim, entreguei tudo que eu podia entregar, viajei bastante por eles, mas o que eu aprendi com eles foi assustador. Em um belo dia eu tinha passado por uma seleção para uma empresa muito grande no cenário nacional, muito grande mesmo, salário assustador, condição de trabalho assustadora. Eu passei pelas seleções, mas no último estágio eu não passei, ou pelo menos eles não me deram mais feedback. E aí quando foi um dia, eles entraram em contato comigo me chamando para conversar. Eu falei para eles, pra vocês verem como eu não estava bem das ideias. Eu disse, vocês me reprovaram, o que vocês querem falar comigo agora? Eu já estou trabalhando. Mas é que a gente repensou, a gente viu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente queria bater mais um papo com você, pode? Aí eu falei, pode bater papo? Pode. E aí fui lá, bati um papo com eles e tal. E não fiz oferta, não fiz nada. Aí quando foi 2 dias eles me ligaram falando que eu recebi uma mensagem já me repreendendo, porque eu não atendo telefone celular desde desse ano aí de 2021 que eu não atendo telefone, não atendo. Eu parei porque eu gostava de atender o celular, gostava de trocar mensagem no celular, depois eu parei. E aí falei, desculpa, eu não vi a ligação, não vi nada, e eu fui lá e mandou mensagem falando que estava aprovado. Quando eu vi essa mensagem, eu fiquei muito feliz, mas não tão feliz porque eu já estava trabalhando, inclusive, em 2 trabalhos. E eu gostava muito dos 2. Aí eu fui no meu departamento pessoal, que é uma pessoa que eu aprendi a gostar também demais, a menina que me contratou lá. Pô, no dia que ela me deu a notícia, que ela também chamou a minha atenção, porque queria me ligar falando que eu tinha sido aprovado e eu não atendi. Aí eu vi lá a mensagem, retornei e ela foi lá e falou, eu me joguei no chão aqui da minha casa, meu apartamento é gigantesco, eu moro sozinho, eu fico gritando, dançando. Aqui o dia, quer dizer, não o dia todo mais, porque agora eu chego a trabalhar 32 horas seguidas. Mas eu fui lá falar pra ela, falei assim, eu não sei como falar isso. Ela fala, Pedro, eles me chamavam de Pedro lá, meu, que saudade que eu já tô, faz 2 dias que eu saí de lá, já tô morrendo de saudade. Pedro, fala logo, fala, você enrola muito pra falar as coisas. Eu falei, eu não sei falar, fala. Eu falei, não, vou te mostrar. Nunca dei meu celular na mão de ninguém, eu dei meu celular na mão dela. Eu falei, olha aí. Ela, e agora? Assim, agora eu não sei o que eu vou fazer. Você viu que é uma proposta bem legal, bem interessante. Realmente é. Inclusive não dá nem pra eu querer competir com isso. Eu falei, não quero que você compita com isso. Eu só quero que você me convença a ficar.
Eu sou assim, gente. Eu sou desse jeito. Eu acredito nas pessoas, eu acredito nos projetos, eu acredito em promessas, eu acredito em tudo. Uma vez o psicólogo falou que eu tinha síndrome de infantilidade, que eu tinha que tratar no psiquiatra, porque eu tinha que me desapegar das coisas, que eu tinha que parar com isso. Eu falei, pô, meu, você acha que se eu pudesse eu já não tinha parado? Você acha que é fácil? Aí me receitou um monte de remédio, eu não tomei nenhum. Aí eu falei, não, aí comecei a chorar lá no departamento dela. Ela falou, meu, vai pra casa, descansa, relaxa, ora ao seu Deus, pede orientação. Eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui pra casa, orei a Deus realmente, pedi direção pra Deus. E Deus falou comigo, falou assim, filho, é a tua hora, é a tua vez. Você pode, você consegue, você merece. Eu sou muito grato à Igreja de Alfa, o que o pastor Jairo, que a cantora Cassiane são usados, é assustador. E foi ali também que eu tive a confirmação da mensagem, orei aqui no meu apartamento também. Eu não conversei com ninguém, eu não tenho ninguém para conversar. Não tenho. Ah, teu pai, mãe, não é a mesma coisa. Eu amo meu pai, minha mãe, mas não é a mesma coisa. E minhas irmãs não é a mesma coisa. Não é. Então eu falei com Deus e tá muito bom. E aí quando eu cheguei lá, eu lembro que eu falei pra ela assim, ó, eu fiz um teste, porque eu falei pra Deus, eu vou provar, eu vou testar, pra ver se realmente querem minha presença aqui, ou se merecem também a minha presença, porque quando você é avaliado, você também tem que avaliar. Você tem que saber quem você é para ver o quanto você vale. Aí eu fui lá e eu não vou abrir exatamente todas as palavras aqui, porque provavelmente pessoas de lá vão ver esse vídeo e eu não quero expor ninguém, mas eu fiz uma pergunta, só uma pergunta. Vocês estão dispostos a isso? Aí ela falou assim, quem sabe daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Aí foi onde Deus falou para mim, filho, você não precisa esperar 1 ano, 2 anos para ser o que você já é. Você vai correr atrás de uma coisa que você já é. E se não vem isso em você, tá aí a tua resposta. Aí eu me despedi de todo mundo, a gente saiu pra jantar, ou foi almoçar, me despedi de todo mundo. Foi muito triste, porque realmente eu sou muito mole. Mas peguei um carinho e recebi da ligação num dia anterior. Olha, era pra você começar só o mês que vem, mas a gente tá precisando muito de você aqui, você pode começar semana que vem? Eu falei, caraca, velho, não deu nem tempo de eu fazer tudo que eu queria fazer lá e tal. Mas o que eu quero dizer com tudo isso pra você que ficou aqui até o final desse vídeo? As pessoas são más, não adianta. Não porque Deus as fez más. A Bíblia vai dizer que Deus fez o homem reto, mas Ele procurou os seus caminhos. Então as pessoas são más. As pessoas machucam, as pessoas ferem, as pessoas acabam com você se você deixar. Mas eu escutei uma frase de uma mulher dentro do banco, que ela falou assim, levanta a tua cabeça e olha para as pessoas dentro do olho. Não abaixa a tua cabeça e nem a tua vida para ninguém. Se reergue, se recompõe e vai viver a tua vida. Porque ninguém pode ter tanto poder sobre você assim. Eu olhei para ela dentro do banco, eu chorei dentro do banco pra caramba. Eu falei, caraca, velho, você tem razão. E eu vou voltar aqui dizendo pra você que eu venci. Ela vai sim. Eu tenho que correr porque ela já é tiazinha. Ai, desculpa. É que eu gosto de velhinho, eu acho uma barata. Eu tenho medo deles, mas eu gosto. E é verdade. Depois eu conto essa história pra vocês no meu livro lá. Mas não deixa nada e nem ninguém falar que você não é o que você é. Não deixa nada e nem ninguém definir o que você é. Quem arquitetou uma história para você foi Deus. Eu sei que só tem dois que tem poder para reescrever essa história. Um é você e outro é o próprio Deus. E aí compete a você decidir se você quer escrever a sua própria história ou você quer deixar que Deus escreva. Porque Deus ele só vai te dar um trabalho quando Ele escrever a sua história. Ele sabe qual que é? Gozar os frutos dela. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Quando a gente foca em Deus, as outras coisas vêm, isso é bíblico. Quando a gente foca em cuidado bem maior que Deus nos deu, que é a nossa própria vida, Deus cuida. O salmista ele falou, eu fui moço, jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
As feridas continuam? Continua. A cicatriz continua? Continua. Machucado continua? Continua. Mas o tempo não vai parar para você se recompor. O tempo não vai ficar estagnado até que você se regenere. Então levanta a cabeça, sacode a poeira, vai para cima. Toma posse de tudo aquilo que Deus planejou para você. Porque ninguém no mundo pode ter maior poder na tua vida do que o próprio Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não abre mão, é da sua glória. Então quando você dá poderes ao trem, você está tirando esse poder de Deus. E toda autoridade deve emanar dele, deve vir dele. E é por isso que lá no Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então fica com essa mensagem, que eu tenho certeza que Deus vai dar uma reviravolta na tua vida, assim como ele está dando na minha. E eu tenho certeza que ainda coisas virão. E eu vou voltar aqui para te contar. Ok? Beijo a todos. Tchau.